Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo legal? Gente, muitos concursos estão sendo anunciados. Boas notícias para todos nós. Polícia Federal, Polícia Militar de São Paulo, ou seja, vamos nos preparar, vamos nos preparar. Continuem aí assistindo às aulas, vamos nos integrar mais aí, respondam aqui, inclusive já pedir para você logo no começo desse vídeo, já se manifestar aqui, ó, deixar urgentemente, se a gente pode pedir assim para você, deixar o like, se inscrever nos canais, compartilhar, escrever para nós o que vocês estão achando aí das aulas, dessas microaulas, né? Desses pequenos videozinhos com informações toda semana que a gente traz para vocês aqui, tanto no meu canal quanto do Doutor Concursos, para que vocês se preparem para os concursos que vão vir por aí, tá legal? Não perca a oportunidade, uma vaga é sua, basta você se dedicar, botar uma meta, pagar o preço e ir em frente, tá legal? Vamos então para as atualidades dessa semana, âmbito nacional e âmbito internacional. Não dá meio que para a gente fugir do que aconteceu no internacional, vocês vão chegar lá, a gente vai chegar juntos, mas calma lá. Vamos para o âmbito nacional primeiro? É impossível a gente não comemorar junto com os pesquisadores do Butantan. Esse vídeo, inclusive, que está passando aqui na tela, é um vídeo oficial que foi divulgado no canal do YouTube do Instituto Butantan. E essa semana eu escutei uma frase muito interessante de uma pessoa que eu gosto muito, minha esposa, por incrível que possa parecer, eu tenho esposa e ela me disse uma frase que é, assim, incrível e que resume. Sabe todos aqueles pessoal, aqueles cientistas, aquele pessoal lá do Butantan e lá da Fiocruz, sabe qual é o nome deles? Funcionários públicos. Pois é, e é a mais pura verdade. Um beijo para minha esposa. Olha só o tanto que isso reflete a verdade do que a gente vai discutir agora. Os resultados da Coronavac, que é a vacina que está sendo, imunizante que está sendo feito, em parceria do Instituto Butantan com a Sinovac, aquele instituto chinês, foram divulgados. E na divulgação desses dados, inclusive esse vídeo percorreu aí vários veículos de imprensa, ele tem toda uma primeira parte em que o secretário Dimas Covas acaba falando, explicando para a mesa ali de médicos e autoridades, tanto o Butantan quanto também alguns membros da Vigilância Sanitária, da Anvisa, que estavam lá presentes, estavam aguardando a chegada do relatório final para divulgar as informações que confirmavam os dados e que, de uma maneira geral, eram importantes para que anunciasse o que a imprensa toda estava cobrando e aquilo que todos nós estávamos esperando, a eficácia da vacina Coronavac. Havia uma certa discussão em relação a se ela teria uma quantidade de imunização, poder de imunização acima de 90% ou acima de 50%, assim como as da Moderna, que já começou a ser, inclusive, aplicada lá na Inglaterra, ou da própria Pfizer, que está garantindo aí quase 95% de eficácia. O fato é que os números que foram apresentados apresentam os seguintes resultados. Olha só, a hora da comemoração. 78% de eficácia na prevenção de casos leves da doença. Mas o número melhor ainda foi o que veio na sequência. A eficácia aumenta, então, para 100% nos casos de graves a moderados. E aí é o momento da comemoração dos cientistas, um momento comovente dessas pessoas que são abnegadas e que, de uma maneira ou de outra, têm nos últimos meses se dedicado a pesquisas e mais pesquisas para chegar nesses resultados. A Coronavac se mostra agora uma vacina viável, feita também em produção com os chineses em território nacional, mas que pela logística pode ser produzida aqui em São Paulo e que vai ser distribuída para o estado e também para os outros estados da União, né? Os dados foram inclusive apresentados na sexta-feira para a Anvisa. A Anvisa ainda fez alguma correção, está pedindo mais algumas informações, mas é inegável que a eficiência é mais do que a esperada. 100% de aprovação nos casos de pessoas que possuem sistemas ou apresentam casos graves a moderados da doença é um número muito, muito superior àquilo que era esperado. Bom, de modo geral, a luz do fim do túnel já está ficando bem maior e isso indica que você tem que estar preparado também para ter essas informações, para fazer meio que
um checklist das evoluções das vacinas que estão sendo disponibilizadas. Hoje nós temos na Europa trabalhando com duas vacinas, né? A da Pfizer e da Moderna. Tanto a da Pfizer quanto a da Moderna também estão sendo aplicadas nos Estados Unidos. A União Europeia, vários países já estão aplicando a da Pfizer. A China e Brasil vão provavelmente fazer um conjunto, já estão inclusive nas fases finais e vão começar a aplicar nas suas populações a da Coronavac, o que não quer dizer que outras, como a da própria Pfizer e da Moderna, a Pfizer inclusive entrou também com pedido dentro da Anvisa para a aprovação emergencial, até países latinos, aqui da América Latina, que pediram autorização, estão utilizando a Sputnik V, que é a vacina russa, enfim. Todas as vacinas estão sendo oferecidas, estão sendo aprovadas e há uma previsão de imunização. Mas mesmo assim, os cuidados ainda precisam ser mantidos. Não é porque a pessoa foi imunizada, ela tomou uma dose ou as duas doses, é que ela já está livre da doença. Não. Existe um período de geração dos próprios anticorpos. Isso a gente vai tratar, inclusive, nos próximos vídeos, em que a gente vai falar mais da eficácia dessas vacinas e como que elas vão ser, de uma maneira ou de outra, como que elas vão terminar com a epidemia, né? Que não se termina do dia para a noite. Na verdade, você precisa ter uma quantidade de pessoas vacinadas de tal forma que o vírus não consiga se reproduzir mais e automaticamente ele acaba morrendo, certo? Bom, é algo positivo, é algo que eu tinha que trazer para vocês como a principal informação da semana, certo? Há também uma outra questão, e essa é um pouco mais delicada, que é a divulgação dos dados pelo Ministério das Cidades, divulgados pelos dados do CAD único em relação aos níveis de pobreza no Brasil. E, infelizmente, isso tem a ver também com reflexos da coronavírus, do impacto que 2020 sofreu, foi impactado, né, com a questão do coronavírus. Bom, os dados informados dão conta de que mais de 14 milhões de famílias viviam em extrema pobreza em outubro de 2020. Esses dados divulgados, né, são maiores, inclusive, do que os dados de 2014. De 2014 até 2020, houve uma queda, sim, da quantidade de famílias em estado de vulnerabilidade social a ponto de estarem em extrema pobreza. 2020, esse salto aumenta. Esse número se eleva muito radicalmente. Então, veja, do total de 39, quase 40 milhões de pessoas que vivem com renda per capita abaixo ou até R$ 89, nós tivemos um salto aí nos que estão na faixa de extrema pobreza, aumentou para 1.308 famílias em condição de miséria absoluta. E é um dado muito importante para você concurseiro, provavelmente isso também vai cair nos concursos, porque é uma informação que acaba atrelando uma série de outras questões em volta, a questão principalmente do que a gente vai falar agora, que é a do auxílio doença que aconteceu durante esse ano, né? Muitas dessas pessoas, dessas famílias, estavam registradas no Bolsa Família. Quando houve o auxílio emergencial, elas transferiram, elas optaram por deixar de receber o Bolsa Família, que era de R$ 190, para receber os R$ 600 do governo, que foram feitos em várias parcelas, no auxílio emergencial. Acontece que o auxílio emergencial foi distribuído por algum tempo de R$ 600, depois no final foram acho que 3 parcelas ou 2 parcelas de R$ 300 e agora ele acabou. Essas famílias vão voltar para o Bolsa Família. De uma maneira geral, esses dados todos refletem que as desigualdades do país ainda continuam extremamente altas. Extremamente altas. Você tem um percentual de 40 milhões de famílias, estamos colocando aí, de famílias, se você considerar que famílias são os núcleos aí, né? Não, posso estar falando errado, desculpa, são 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza é um número avassalador num país de proporções continentais como é o Brasil. Alguns desses resultados que a gente viu refletem, por exemplo, no que aconteceu no estado de Roraima, com a falta de energia elétrica, as necessidades de locais desse Brasil no combate ao Covid-19, populações ribeirinhas da Amazônia, por exemplo, que foram praticamente dizimadas porque o vírus chegou lá e as pessoas não conseguiam ter acesso ao sistema de saúde. De uma maneira geral, então, o que a gente pode considerar disso tudo é que esses dados do CAD único acabam abastecendo os governos para suas políticas econômicas e para suas políticas sociais
nessas áreas. O que não pode ser negado, não pode ser obliterado, é que esse número aumentou muito, né? Como eu coloquei assim, desde o início desse atual governo houve um aumento de um salto de mais de 1.308.000 famílias entrando nesse sistema, nesse cadastro de famílias abaixo da linha da pobreza. Estão à margem dos programas sociais, à margem dos programas assistenciais dos governos federais e estaduais, em todos os sentidos, tá? Algo muito importante que você tem que saber, você tem que pesquisar. Foi amplamente divulgado na imprensa, existem gráficos, inclusive, existem sites de notícias que divulgaram sites, divulgaram gráficos mostrando aonde estava em 2014, como eram os níveis de pobreza e como que estavam agora em 2020. Claro que há toda uma relação que envolve não somente a gente dizer que a família ficou pobre por conta do coronavírus. Não. As famílias já estavam no processo de empobrecimento, perda de renda per capita, perda de renda fixa, perda de emprego, subempregos e agora, principalmente com a crise econômica agravada por conta do coronavírus, o desemprego em massa de várias dessas classes sociais que ficaram desamparadas. E aí nós vamos falar sobre desemprego, vamos falar sobre desalento, vamos falar de outras noções, outras informações que estão dentro desse contexto. Então isso pode ser questionado para você, por exemplo, numa redação. Pode ser alvo, por exemplo, da prova do Enem de semana que vem. Pode ser, por exemplo, se não for suspenso, inclusive, pelo Poder Judiciário, né? Pode ser alvo das perguntas objetivas de atualidades dos concursos, como que 2020 foi um ano extremamente ruim para as famílias e qual foi o resultado direto no aumento dos índices de pobreza de modo geral nesse país, de modo continental. Algo para a gente realmente saber, para a gente infelizmente lamentar e se preparar, também contribuir da nossa forma para que esses programas sociais avancem, para que eles caminhem auxiliando essas pessoas nas suas dificuldades, que são muitas, que são várias e que são em vários lugares, vários locais do Brasil que a gente nem faz ideia que existam, tá legal? Isso é âmbito nacional. Agora, âmbito internacional, não tem como a gente não falar da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. É algo sem precedentes na história norte-americana, a maior democracia do planeta ameaçada, atacada por grupos extremistas pró-Trump. A situação fugiu um pouco do controle, mas de uma maneira geral, né? Depois foi controlada pela própria polícia, pelas forças policiais, pelo FBI, que conseguiu manter os parlamentares em segurança. A história toda começa rapidamente contextualizando para vocês, tá? São os últimos atos do governo Trump. O Trump tem menos de 2 semanas para deixar o governo. Dia 20 há a posse do Joe Biden. Ele, inclusive, na esteira dos acontecimentos, disse que não vai participar da cerimônia de posse de Joe Biden. Vai ser pela primeira vez em toda a história dos Estados Unidos que um presidente não comparece à posse do outro, não faz a transição do governo para um outro. Trump tem dito desde o início dos tempos, desde que o processo eleitoral foi instituído, que ele só perderia se as eleições fossem roubadas. Na cabeça dele, sem nenhum tipo de argumentação, sem provas concretas, ele afirma isso categoricamente. Diz que as eleições foram fraudadas, que os votos pelo correio foram fraudados e etc, etc, etc. O fato é que ele faz um discurso muito contundente em frente à Casa Branca, protegido inclusive por vidro balístico, à prova de balas. E nesse discurso, diante dos apoiadores, ele insufla, ele estiga esses apoiadores, dizendo que eles vão juntos marchar até o Capitólio para garantir que a vitória de Trump seja concretizada. No ato em que ele está fazendo esse discurso, o vice-presidente Mike Pence está como líder do Senado, porque lá o vice-presidente se torna líder do Senado, está junto com os senadores e os congressistas corroborando, ou seja, terminando os últimos atos de concretização da vitória de Joe Biden. Os manifestantes marcham para lá para tentar empastelar, essa é a grande verdade, todo o evento que estava acontecendo. E aí as cenas são as mais terríveis, como a gente pode ver aqui, eu até coloquei para a gente assistir aqui em conjunto o vídeo da BBC, que é bem pontual com as fotografias do que aconteceu naquele momento. Cenas chocantes dos invasores tentando subir a escadaria e entrando dentro do salão do Congresso norte-americano, onde estavam reunidos ali senadores e deputados norte-americanos.
um tumulto generalizado, as forças de segurança barrando a entrada deles, mas não conseguindo com muita força barrar a entrada dessas pessoas, o que acabou desenvolvendo, culminando na morte de 5 pessoas, uma inclusive ex-combatente, uma ex-militar norte-americana, foi baleada. Depois mais outros 3 manifestantes foram mortos também em decorrência das manifestações, um policial. Aí tá, olha só, você nunca vai tomar nossa fraqueza, nosso governo por fraqueza, ou seja, ele instigou essas pessoas a irem até o Capitólio. O Joe Biden, por sua vez, faz um pronunciamento depois de tudo acontecido, lamentando, dizendo que houve um ataque à democracia sem precedentes, que pede ao Trump, inclusive, que o Trump faça com que os apoiadores retornem para casa. O Trump fala, realmente vai até as redes sociais, pede para as pessoas voltarem, mas continua insistindo que existe uma grande fraude, uma grande conspiração contra ele. Diz que a vitória dele foi roubada, que os patriotas estavam lá para lutar. Bom, resultado, consequentemente disso, foi a suspensão das contas dele de Facebook e de Twitter, ou seja, essas empresas, por serem privadas, podem muito bem ter esse poder de controle, né? Meio que de calar o presidente. Eu até vou voltar aqui no nosso texto. Eles podem muito bem tirar a fala dele, ou seja, de uma maneira ou de outra, o Mark Zuckerberg, inclusive, teria divulgado que as contas estavam suspensas, tanto no Facebook quanto no Twitter, justamente para evitar que ele continuasse instigando a população através dos meios de comunicação que pertencem ao grupo do Zuckerberg, usando essas ferramentas para atrapalhar a posse do Joe Biden no dia 20. Há também, paralelamente a isso, depois desses atos, uma união política improvável, inclusive, tanto de republicanos quanto de democratas, para o impedimento do Trump. E isso está ainda em tramitação. O vice-presidente Mike Pence já teria se manifestado ao contrário, porque ele poderia arrogar a 25ª emenda na Constituição norte-americana, que provê a ele esse direito. Ele, através de pessoas que são ligadas ao gabinete, teria o poder de impedir o presidente, alegando a sua incapacidade de estar à frente do governo, né? Lembrando que essa emenda, inclusive, foi feita lá ainda em 63, logo depois do assassinato do John Kennedy, justamente por conta da impossibilidade do presidente, uma vez que não se sabia se o Kennedy estava vivo ou morto, do próprio Lyndon Johnson, que era o vice-presidente dele, assumir ou não. Depois que houve realmente a concretização da morte do JFK, que aí houveram as modificações na Constituição norte-americana. No caso especificamente do Trump, a Nancy Pelosi, que é a presidente do Congresso norte-americano, está empenhada sim em ainda abrir o impeachment contra o Trump, tentando impedi-lo de ficar no governo até a posse de Joe Biden. Enfim, são semanas ainda tensas que virão pela frente, vamos continuar vendo o que é que vai se desenrolar, mas até o encerramento do dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, o clima ainda está muito tenso, porém, o resultado, o saldo dessa manifestação, 5 mortos, 4 manifestantes e um policial, os Estados Unidos perplexos, repercussões internacionais as mais variadas, Donald Trump dizendo que não vai participar da formalização da posse do Joe Biden. Olha, uma situação impensável no país que se diz como a maior democracia do mundo, né? Vamos continuar observando, vamos aqui acompanhar o agravamento ou a flexibilização da situação como um todo, tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado, eu vou até avançar um pouco mais. Peço já então novamente vocês deixarem o joinha, se inscreverem no canal. Se você está assistindo esse vídeo, nos procurou, é Atualidades 2020, achou? Por favor, inscreva-se nos canais, deixe o seu joinha, é importante pra gente, faz com que o canal cresça, que a gente fique muito empolgado e mais ainda motivado para gerar esse conteúdo bem legal para vocês, tá legal? Se Deus quiser, a gente vê semana que vem. Um grande abraço para vocês, bons estudos, até lá!